Boa tarde, Duda. É um prazer estar por aqui com vocês hoje, né? E o meu é um prazer muito grande. Eu quero que você saiba que alguns militares te indicaram para que eu falasse com você. Falou, Duda, você ainda não entrevistou o Capitão Nilson. Uma pessoa extremamente inteligente, um ambientalista que dá gosto de conversar com ele. Então, nem é a TV Prevê que te escalou. Militares te escalaram para que conversasse conosco, viu, Nilson? Que legal. Feliz que o trabalho nosso é voltado realmente ao meio ambiente, né? E o que a gente faz é pensando realmente em proteger os animais, a vegetação e Claro. sempre de bom gosto. Esse é o mais importante. O que é fundamental, né? Com certeza. Mas você dá licença um minutinho, eu só quero falar do movimento que aconteceu ontem. Eu acompanhei o de Bauru, onde 12 mil pessoas, 99,99% das pessoas ordeiras, disciplinadas, e o espírito da grande maioria era um só. Ninguém aguenta mais a corrupção que está aí. Claro que o alvo maior foi a Dilma, porque ela é a presidente da República e porque falou muita besteira na campanha, principalmente mostrando um Brasil que não era. Mas o recado não foi só para Dilma, o recado realmente foi para os políticos em geral. É uma pena que os organizadores da campanha aqui em Bauru, eu não tenho nada contra o Rodrigo, não, fizeram esse ato de entregar um manifesto na mão do Rodrigo no final. Eu acho que o alerta é para o Rodrigo também, é para todo mundo, e eu assisti em todos os canais de televisão, fiquei até de madrugada vendo tudo que aconteceu no Brasil inteiro, e foi um ato totalmente apolítico. O que eu vi na rua ontem, e Bauru, que eu estou minha vida inteira aqui militando em jornalismo e escola, então eu conversei com Deus e todo mundo na hora da passeata. E o espírito era um só. Nós não aguentamos mais tanta corrupção, tanto desprezo da população. Eu ouvi de pequenos empresários, eu não aguento mais pagar imposto, esse ano eu já não estou recolhendo, outro eu já não recolhi o ano passado. Então eu ouvi um montão de coisas. Lamentavelmente, tinha alguma cabecinha menor falando em intervenção militar. Isso não foi o espírito no Brasil inteirinho. Eu participei da de Bauru e eu vi tudo o que aconteceu no Brasil inteiro. Tanto na Globo News, na Record News, na Band News. Quer dizer, fiquei o tempo inteiro assistindo. Depois eu ouvi o pessoal do governo falar, olha, acho que tem que dar um voto de confiança para eles. O que o povo quer que se dê um breque. Esteja certo o que eu senti, que a classe média principalmente aprendeu ontem que protestar não é exclusividade do PT. Eu acho que o povo volta para a rua e a coisa vai se complicar muito mais. Eu espero que a Dilma tenha talento, o governo tenha talento, porque quem aposta no pior é uma besta quadrada, não é aí que nós temos que apostar. Tem que tentar tirar o país desse estágio horrível que o país está, esconder isso e ela vir para a televisão falar que não é isso, é de uma idiotice total. Quer dizer, o país está mal, mas vamos tirar, nós somos gente trabalhadora, e quem estava na rua é quem participa do trabalho, da produção, que não aguenta mais o estado de coisas onde os políticos têm tudo e a sociedade civil não tem nada, principalmente quem trabalha. Eu acho que pouquíssimas, na cabeça de pouca gente, pensava em intervenção militar. Não é esse o espírito que ocorreu no Brasil inteirinho ontem. É uma classe média, uma classe produtora, completamente se sentindo abandonada pelos ladrões dessa república. É ladrão demais. Não é só desse governo, vinha de antes, mas esse governo se institucionalizou o roubo no país. É uma verdadeira vergonha o que está aí. E o recado é para todo mundo. É para o PMDB, é para o PSDB, é principalmente para o PT, é para os partidos comunistas. O povo não aguenta mais. Está cheio de bandalheira. Não suporta mais isso daí. E é tudo isso que nós esperamos que aconteça daqui para frente.
Eu já estou numa idade avançada, mas eu tenho 6 filhos, 9 netos, né? Já tenho um bisneto a caminho, né? Então, eu acho que todos nós queremos um Brasil melhor. Capitão, você esteve na rua ontem também? Ou... Não participei, infelizmente, né? Apesar de ter torcido pelo movimento, acho que é legítimo a reivindicação, ninguém aguenta realmente mais a situação, né? Então vale o esforço do povo em tentar fazer que a coisa mude realmente. Impressionar, né? A mensagem ficou, acho que, bastante marcada ontem, né? Pela cara das pessoas do governo, eu acho que eles receberam o recado, viu? Com certeza. Ninguém que viu ontem, ou não sei se foram para a rua, acho que foi em vão isso, né? Então deve haver mudança, espero que ocorra alguma alteração na atual situação do nosso país. Bom, eu estou aqui com o capitão da Polícia Militar que cuida do ambientalismo em Bauru, da caça, da pesca. Eu que lá nos idos de 30 anos atrás, viu, capitão? 30 anos já dá imunidade, já não pego cadeia. Eu era caçador, lamentavelmente. Não tenho nenhum orgulho disso, mas era cultural. Era cultural, né? Com 15 anos de idade, olha, 15 anos de idade, eu matei uma jaguatirica. Puxa. Você acredita? Na fazenda do meu pai, ela empurelada numa árvore, ela subiu numa árvore caída, os cachorros atrás. Aí meu pai, você que vai dar o tiro. Isso. Eu nem sei se acertou, ela quebrou o pescoço a hora que caiu, entendeu, né? Mas foi... Eu tive esse couro durante muito tempo. Depois sumi com o couro. Eu falei, para não ter problema. Esse couro me põe na cadeia. Sem dúvida. Né? Cansei de correr da polícia a hora que a coisa apertava, mudou. Né? A gente, idiotamente, não tinha essa cultura ambientalista que é a coisa mais importante que existe. E hoje você vê, eu vejo aqui em Bauru, na minha chácara eu escuto as perdizes cantando no pasto do vizinho, tucano à vontade, não é isso? Sem dúvida. Que maravilha o animal hoje está voltando, na verdade. Eu queria que você falasse isso. Mas tem caçador ainda? Tem. Infelizmente a Polícia Ambiental tem surpreendido muita gente caçando na nossa região. É lógico que isso é concentrado em pessoas específicas, né? Não é uma cultura geral como era antigamente, era muito comum. Todo mundo caçando. O sitiante ter a sua arma de caça na residência, poder fazer, às vezes, para sobrevivência pessoal, para ter um alimento mais farto, né? Então tinha culturalmente isso instituído. Hoje em dia, é o vício da caça que permaneceu. Então são pessoas bem específicas que têm essa situação bem especial, que continuam praticando caça. Então, toda semana tem 2, 3, 4 casos que o policial ambiental levanta informações, vai em campo. Que tipo de caçador, capitão? Geralmente capivara, o porco do mato, mas o próprio cateto. É um rato do banhado, né? Aquilo sim, cria porém igual... a lei ainda não deixa que ela seja morta por caçadores. Então não há, né, no Brasil, o abate autorizado de animal silvestre no país. Então, principalmente em São Paulo, a Constituição Paulista... Isso, ela proíbe no próprio texto constitucional. Então, quer dizer, não há como falar em caça de animais desse tipo dessa nossa região, na verdade, do estado de São Paulo, né? Porém, qualquer animal que apareça, né, no campo, aí a pessoa que está intencionada a caçar vai fazer o abate. Então, entra pássaro, entra pequenos mamíferos, entra roedores, né? Então, qualquer animal que esteja à disposição acaba sendo vítima desses caçadores. Então, é muito comum ainda. Mas você vê o tucano ele está comendo filhote no ninho dos outros passarinhos. Na minha chácara, é uma barbaridade de tucano que tem. Não só tucano, como, por exemplo, o próprio sagui, que não é tipo nossa região, porém está avançando sobre Bauru. E não tem predador do tucano, era jaguatirica. Nós não temos quase mais jaguatirica. A gente perdeu os grandes felinos que caçavam por natureza, né? Hoje está voltando a acontecer. A gente está percebendo aí atropelamentos até de onças pardas na nossa região, que não é tão comum, né? Até pela própria fim da queimada da cana-de-açúcar, que acabou minimizando as mortes por queima, né? Durante os incêndios, né? Então está voltando a acontecer. Talvez para o futuro, né? Com esse equilíbrio natural ambiental, possa voltar a ter predador, o tucano, o próprio sagui, né? Mas hoje em dia há um desequilíbrio ambiental muito grande. Então a gente percebe que os ninhos, né, de pássaros sofrem muito com isso, porque é o grande alimento disponível hoje. Você sabe o que está acontecendo em chácaras? Os pássaros, com árvores, com tudo, eles estão entrando dentro das casas e fazendo ninho dentro das casas. Também bastante isso. Em cima de ar-condicionado, na varanda, lotado.
Eu vou levar a TV para ver, até para filmar uns casos desses. Tem bastante. A cidade, a gente percebe que hoje, a maritaca, por exemplo, que é um animal que era tipicamente da zona rural, sorros aí. Até virou um problema urbano, né? Porque ela come o fio, come o forro e cria um problema sério para as pessoas. Eu precisei fechar tudo para as maritacas. Porque não tem, porque é um animal silvestre também, nativo, né? Quer dizer, é somente espantar ou então interromper o seu ninho durante a fase de formação, né? Mas depois que se estabeleceu, né? Até a própria retirada do animal gera um crime ambiental também. Se pegar um cara com uma capivara morta, o que acontece, capitão? Inicialmente ele é preso em flagrante. É preso em flagrante. Ou se houver arma de fogo, né? Ele vai ser, se depende do tipo de arma, né, se está registrado ou não, se está legalizado ou não, ele pode ficar preso realmente num presídio comum aí. Se for só o animal, né, com uma arma legalizada, ele responde em liberdade. Então existe a prisão em flagrante, porém ela é relaxada pelo delegado de polícia, né, que estipula em geral uma fiança para a pessoa e aí, pagando o valor, ela é solta para responder em liberdade. Então aquela ideia que antes existia, que o animal... Era mais fácil matar uma pessoa que um animal, hoje não existe mais. Ali foi alterada, né? Então, a prisão, porém, são casos esporádicos, né? Então, se for reincidência, por exemplo... Mas eu me lembro, logo na coisa da lei, eu me lembro casos de exagero. Pegaram um coitado de um pedreiro, aqui em Bauru mesmo, sim, hein? Mas faz tempo. Caçando com uma chama de canarinho da terra e um canarinho preso. Sim. Levaram para a delegacia. Mas ainda hoje leva mesmo. Leva né? mesmo. O registro da ocorrência, né? Ele tem que ser feito. Não, mas prenderam. Hoje em dia não fica preso mais, né? Ele até pode ser preso, porém, pela flagrância do crime, claro, mas não fica preso, né? Então, a questão de prisão é uma coisa, a permanência presa é outra questão, né? Mas a condução de policial, o registro policial, né? Responde ao crime. Isso tem que fazer. Isso acontece. Claro. Então continua existindo hoje em dia. Né? Lógico que acabou sendo pesado um pouquinho melhor, o quanto era importante, né? Penalizar por uma questão pequena às vezes. É lógico que o ambiente é muito importante, né? Porém tem que saber pesar. Se o crime foi... Às vezes é um chefe de família. Isso, qual foi a finalidade, né, da caça, por exemplo, né? Mas o que vale lembrar é que a caça não é interessante. Porque culturalmente ela foi aceita há muito tempo atrás e hoje em dia é importante preservar. Quem sabe o meio ambiente sofreu muito, né? Com essa caça predatória, com desmatamento ilegal, e hoje a gente sofre e paga por isso em relação às águas, né, os mananciais que estão sendo cometidos. Caçador de codorna ainda tem por aqui ou isso sumiu? Muito pouco. Codorna quase não é vista na região nossa hoje em dia. Tem muito pouco a região que preserva ainda, né? Porque é um animal um pouco fácil de caçar, né? Com animais, por exemplo, com cachorros, né? Então acabou meio que quase foi disseminado nessa região. Foi dizimado, na verdade, né? Então a gente vê muito hoje, a maior parte das caças são ligadas à capivara mesmo. Que o animal consegue sobreviver à nossa região, tem, né, um ambiente natural muito propício à apropriação. Então, hoje, a maior parte dos animais caçados, né, são capivaras. E desmatamento, capitão? Desmatamento é um problema seríssimo. Né? Bauru, por felicidade, concentrou no estado de São Paulo, né, grande parte do cerrado que existia. Então, hoje, o remanescente em Bauru é muito grande. Né? A gente percebe que a cidade avança, né, paulatinamente sobre essas áreas de cerrado ainda hoje. E a pressão, né, imobiliária, né, comercial, né, acaba sendo muito grande e muitas pessoas não conhecendo a lei ambiental acabam desmatando, né, regiões que não podem ser alvo de desmatamento. Então, todo dia também tem infrações ambientais por corte do cerrado. Se pegar um cara cortando, o que acontece? Também é preso em flagrante, porém não existe a prisão, né, permanência em prisão por corte de cerrado. Então, também a lei ela acaba sendo maléfica em relação ao infrator, porém é benéfica em relação à pena. Então, na minha opinião, é um pouquinho branda a pena ainda hoje, né, sobre o desmatamento. Né? Então, a maior parte das punições estão ligadas a valor pecuniário. Tanto de multa, né, que é aplicada pela Polícia Ambiental, como a reposição ambiental que foi feito desmatamento. Então, estipula-se uma pena pecuniária e mais um replante de árvores em uma outra região a ser feita. Né? Muitas vezes, dependendo da área cortada também, a pessoa perde o terreno, inviabiliza a construção imobiliária. Então, é importante, em relação ao desmatamento, ver se a região pode ser desmatado ou não, e o mais importante, né, licenciar o desmatamento. Não é que não pode cortar, né? Tem porcentagens de área, locais que podem ser cortados ou não. Então é importante lembrar que
antes de cortar, se informe, né? Busca a polícia ambiental, a gente faz vistoria ambiental sem nenhum tipo de ônus. E se for caso de desmatamento legalizado, a pessoa licencie isso aí e pode desmatar. E uma árvore demora tanto para crescer, muito tempo, muito tempo. E depois, mesmo que corte e replante, não é igual. Não é igual. Porque uma floresta formada naturalmente, ela tem muito mais poder de sobrevivência, de criação de animais, né? Então é importante não cortar. Depois que cortou, já foi feito o dano ambiental. Qualquer punição depois disso aí é meramente paliativa. É verdade. E o caçador, o pescador de tarrafa? Tem ainda ou não? Tem bastante. Talvez seja o grande prejuízo para a questão de pesca na região nossa, que tem grandes rios ainda existindo, né? O Tietê é o principal deles. Então o pessoal acaba não tendo a licença própria a isso, que somente o pescador profissional pode usar tarrafas e redes. E muita gente ainda tem o hábito, né, cultural também no Brasil, de pescar com petrechos proibidos, e a Polícia Ambiental tem coibido essas ações aí. A gente sabe que o pescador de vara-linha anzol lá, com carretilha, com molinete, né? É muito pouco a quantidade, né? Ele vai lá, pesca 3, 4 quilos de peixe e vai embora e está feliz. Agora, o pescador profissional que não tem a legalização, ou aquele que é amador que pesca com petrecho proibido, ele vai lá e leva o que tem à disposição. Muitas vezes nem tem condição de armazenar isso em casa, né? Mas pelo prazer da quantidade... O Tietê tem lugar que é meio raso que dá para pescar de tarrafa? Tem, em especial barragens. É um grande problema essas barragens que nós temos hidrelétricas aí. Que ali o peixe concentra naquela região, porque ele vai subindo o rio. Antigamente os rios não eram poluídos, se pescava de tarrafa, em rio que você entrava, dava até na barriga... Geralmente era pedra no fundo do rio ainda. Sem dúvida, né? Mas tem muito trecho, mesmo o rio maior, que já é barragem, não é só onde tem a barragem realmente. O restante pega mais animais, mais peixes que não são nativos nossos, mais a tilápia, por exemplo, né? A própria corvina, né? Agora, em rios menores, né? O pessoal usa a tarrafa, né? Ou a rede para cercar o rio todo, então o animal não tem como escapar. Não tem como. Então o peixe é capturado e dizima realmente a população. Cerca o rio e desce batendo o que tiver o rio. Ali vai ser pego, não tem como. Então esse é o prejuízo maior. Então pescar. Mas tem gente aqui que faz isso ainda? Tem. Toda semana a gente surpreende o pessoal pescando. E quem é pego, que é o mais importante, sabe da ilegalidade. E sabe que está cometendo um ato irregular, que está cometendo um crime ambiental, porém a ganância de buscar o pescado lá, ou o prazer da própria pesca irregular, acaba motivando ele a continuar nesse tipo de delito. Então é importante coibir isso aí, né? Porque a Polícia Ambiental tenta, primeiro, orientar, acho que a maior fonte de informação é a orientação. Claro. Então nós sempre buscamos, né, divulgar informação, passar detalhes para a população, que possa pescar dentro da lei, possa caçar dentro da lei, que também é permitido, né? Claro. Então tudo é possível ser feito desde que observe a lei. Então, na dúvida, né? Ligue, se informe, pergunte, pesquise na internet, tem muita informação sobre o assunto na internet. Então, sempre bem informado, não vai ter problema com a polícia, com a lei e muito menos causar danos ao meio ambiente. Isso aí, isso é muito importante, né? Piracema, que tipo de piracema nós temos aqui? Pelo Tietê? Na verdade, todos os rios, né? Existe a piracema. Não, o Batalha tem uma piracema de corimba bonita, viu? Sim. Estava há 15 dias atrás... Estava subindo ali o cardume. Estava subindo o cardume. Isso. Na verdade, todos os rios, em tese, né, deveriam ter piracema. Onde é abarramento natural... No Batalha é só corimba, será? Então, tem muito peixe na região nossa, né? O corimba é o principal deles, que sobe o rio, né? Mas tem a piapara, tem o piau, o próprio piauçu, né? Que acontece de ter também em algumas regiões, piauçu, né? Aqui muito pouco, né? No Tietê encontra ainda um pouquinho mais, encontra um pouquinho mais ainda, né? Mas no Tietê, por exemplo, como foi feito o barramento há um tempo atrás, então hoje em dia a piracema não funciona muito bem mais, porque os peixes acabam parando, né, nas barragens. Então, o ciclo total de reprodução não acontece. Porém, o peixe continua reproduzindo. Então ele cria um meio alternativo de reprodução, né? E usa lagoas marginais, ou usa alguns trechos do rio, ou sobe em rios que estão desembocando no rio principal e faz a piracema. Visualmente falando, são poucos os trechos que é possível identificar a piracema ainda. A gente não vê quase mais isso. Se quiser ver, eu levo você para ver. Tem um ponto melhor, né? Lindo. Mas é bem restrito. Por lá sabe que hoje tem na região, mas na região toda, né, para filmar realmente são pontos específicos mesmo. No Tietê a gente não vê isso aí, então... Ali dá para filmar, viu? Propício para isso, eu estou bobeando, que a TV prevê aqui, eu não levo para filmar, viu? Então, mas é legal, porque fica imagem, informação, a pessoa tem o conhecimento... de corimba, viu? Isso, que acontece bastante. Corimba sobe bastante também, né? Mas eu vi há uns 20 anos atrás, mais ou menos, uma piracema no Rio Miranda, em Mato Grosso. Não sei se você já teve a sorte de ver. Tive o prazer de... Nunca vi, mas eu tive o prazer de conhecer a região lá. Olha, mas que coisa.
É tanto peixe subindo o rio, inclusive a Globo estava fazendo um documentário naquele ano lá no Rio Miranda. E a polícia acompanhando a piracema. Isso, é para lá se deixar, o pessoal acaba... Você pega com a mão. Isso, é muito... Os peixes ficam na superfície, sabe? Parece uma boiada subindo o rio, ronca. Sim. Coisa mais linda. Sim. Coisa de chorar. E tem, cada ano que passa, sendo mais difícil ver isso aí, porque estão acabando as quantidades de peixe, né? A pessoa está pescando mais, tem mais gente, né, fazendo a captura de pescado, né? Então, se não preservar realmente, né, isso aí, futuramente... A polícia subindo tudo junto, acompanhando, subindo, né? acompanhando junto. Sem dúvida, é importante preservar porque vai ter para o futuro também. Se deixar a coisa acontecer naturalmente ou de forma irregular, né, com o tempo não tem mais isso também, né? Vamos dar uma olhadinha em pergunta aqui. Deve ser algum pescador como eu aí que abandonou a profissão, entendeu? E quer saber a informação um pouquinho mais, né? A primeira aqui é o Torneio do Medo. Servimos-nos do presente para convidá-los a participar do coquetel de encerramento da entrega de troféu campeão geral do Torneio Medo 2015, vencido pelos advogados, que acontecerá nas dependências do Bauru Tênis Clube, dia 17 de março, a partir das 19h30. O local será o quiosque de vidro localizado de frente à academia. Contamos com sua presença. Olha aqui, o Samir Salmen é o representante dos médicos. Não joga nada também, como é que podia ter ganho os médicos, Samir? Os advogados ganharam. Advogados sempre dão um jeito de ganhar, né? Os engenheiros, o Pegoraro, também não joga nada, o Eduardo Pegoraro. O direito, aí, o Alessandro Bien, era jogador de bola. E odontologia, a doutora Alba. A Alba Negrisola era de Pirajuí. Irmã do doutor Davi. Que saudades, Alba. Nunca mais eu vi a Alba também. Tá, muito bom. Vamos estar lá, sim, viu? Vamos lá, o Samir Salmen perdeu, eu vou então para gozar o Samir, porque ele é corintiano e está sempre gozando porque o Corinthians ganha, né? Sempre, né? Claro, então ele vai sofrer agora. Vamos ver mais aqui, ó. Agora o Luiz Cláudio da Vila Falcão. Olha lá, Luiz Cláudio. Nos bairros de Bauru, tem crianças e adultos caçando passarinhos com gaiola. A quem poderia ser feita a denúncia para ser feita a apreensão dessas pessoas? Os verdadeiros carcereiros de passarinhos. É a Polícia Ambiental mesmo, Duda. Nós estamos aí com um trabalho forte esse ano, né? A gente tem ano a ano que passa aumentada a apreensão de pássaros silvestres, porque a população também, por cultura, ainda preserva o hábito de ter o animal em casa. Eu defendo a opinião dele que o animal encarcerado é um animal morto. Claro. Você tirou o animal do meio ambiente, né? Ele perdeu a condição de vida, atrofia a asa, perde a condição de mobilidade, e é um animal que perdeu a condição de sobrevivência. Se tirou perto do homem, vai morrer mesmo, né? Então é importante não capturar isso. A gente sabe que tem região que ainda hoje preserva os canaros da terra, aí cantando livremente, né? Os florentes papacapim. E em Bauru... Voltou, o canário da terra voltou. Mas tem muito pouco ainda, né? A gente sabe que antes era muito abundante a quantidade. Então, nós estamos com um trabalho grande sobre esse assunto, porque tem, além do caçador amador, né, que vai lá, tem 2, 3 em casa e usa o alçapão para catar mais passarinho, tem o que é o comerciante. Isso é o pior, captura, né? Que é o pior que tem, né? Que caça em grande quantidade, sabe onde tem o animal para poder caçar, né? Então ele sabe onde fazer e de que forma. Então ele acaba capturando 20, 30, uma paulada só lá e vende os animais depois. E o animal que é capturado no meio ambiente, né, é um animal bravio, que se estressa, que se machuca. Então, além de perpetuar o crime ambiental de caça de animal silvestre, né, e muitos desses vão a óbito. Então, perde o animal logo no começo do encarceramento. Então, qualquer animal que for surpreendido, né, pela Polícia Ambiental em cativeiro, sem licença para essa finalidade, ele é apreendido. Se for um animal bravio, é solto no meio ambiente novamente, em regiões que podem ser soltos, né, para evitar que ele morra também. E a pessoa responde pelo crime ambiental, paga multa por ter em cativeiro, né? E também depois civilmente responde pelo dano. Então o promotor pode processar a pessoa, a ação civil pública aí, para tentar minimizar o dano. Então, se houver captura, né? Se a pessoa estiver usando o alçapão, por exemplo, como foi citado pelo nosso amigo aí, ainda aumenta a pena do crime, porque ele está usando um animal como chama, né? Então, utilizar o animal para fim de captura de um outro animal é um crime mais grave ainda. Então também a pessoa é penalizada por esse motivo. Antigamente era um absurdo. Além do assalpão ainda cai um passarinho.
Tinha uma rede que você colocava do... Existe ainda isso ou não? Tem, mas... O passarinho batia na rede e preso lá também, né? Ele matava os coitados do passarinho. Isso, ele fica estressado lá, se outros caçadores puxavam rede, armava a gaiola, o outro passarinho vinha atrás e ficava preso na rede. Hoje não é tão comum isso mais não, né? Hoje a caça, a maior parte delas é com calçapão mesmo. Usa uma chama lá e o outro vem pelo canto, né? Para se alimentar, acaba sendo capturado o nosso alçapão do lado lá. Mas a gente vê que tem muito ainda na região nossa aí. Esse ano, para ter uma ideia, Duda, só nesses 3 primeiros meses do ano, quase 700 animais foram apreendidos já. Nossa, aves. Tudo isso? 700 animais. O quê? Que tipo de... Papa-capim, curió, azulão, trinca-ferro, pássaro preto. Não tem aqui na nossa região. Mas tem irregulares ainda. O pessoal compra, faz o comércio irregular, né? Compra. Traz de fora. Então o pessoal faz Mas você sabe que o curió, uma época, se desenvolveu isso bastante entre os criadores brasileiros. Sim. Você conseguia criar o curió e o bicudo no cativeiro. Sim. Dando aquela larvinha mas japonesa. tem criadores autorizados que fazem isso. Então, ainda, né? a venda é um anilhado, por exemplo. Você tem um pássaro em casa anilhado, licenciado pelo IBAMA, hoje pela Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Aqui em Bauru tem ainda. Aqui em Bauru tinha uma gente boa disso antigamente. Tem muitas pessoas em Bauru. Bauru é uma cidade que tem muito criador autorizado. Nós fiscalizamos também esse trabalho. Eu gostaria até que alguns entrassem em contato comigo e eu trazer aqui até para mostrar. O que a gente está tentando fazer uma reportagem. Tem muita gente. Talvez acho que na região nossa, a cidade que mais tenha, em comparação de porte, cidades de grande porte, né? Bauru tem muito criador autorizado. A gente chama os passarinheiros, né? Mas boa parte deles são pessoas idôneas, né? Que tem o registro, tem um controle adequado do animal, trata de forma adequada também, né? Porém, no meio desse tem os picaretas, né? Aqueles que usam o animal como meio de comércio. Não só o animal registrado, mas o animal ilegal também. Então trazem de fora, ou capturam, né? E criam um comércio ilegal. Então, além de fiscalizar esse pequeno que captura do meio ambiente, também a gente tenta amarrar o comércio que vende o animal, né? Muitas vezes em extinção, como o curió e o bicudo, por exemplo. São animais caríssimos, né? Para aquisição e que estão em extinção no Brasil. Antigamente, o comércio era uma coisa impressionante. Fortíssimo, né? De aves. Isso. Quer dizer, de final de semana, os se reuniam, os caçadores, né? E criadores se reuniam. Era vendido assim, curió e bicudo, até por preço de um carro. Isso, mas tem ainda hoje, né? Sabe que hoje em dia, quando a venda é oficializada, né, divulga, por exemplo, que são animais que são registrados. Porque senão a gente vai atrás também, né? Maravilhoso. Isso, tem muita competição ainda hoje. Até em Bauru, quando tem competição, o pessoal aciona a Polícia Ambiental para evitar que pessoas inidôneas compareçam. É importante preservar esse tipo de coisa. Esse é um lado interessante que eu gostaria de mostrar. Sim. Até porque eu entendo um pouquinho disso. Lá para trás eu fui um perdido caçador. Né? E o papel nosso, Duda, vale lembrar sempre, né? Não é prender ninguém, não é autuar ninguém, é preservar que o crime aconteça. Né? Então, o trabalho nosso lá principal, nosso foco de trabalho, nosso objetivo, é preservar o meio ambiente, seja de caça, de pesca, ou de flora. Por que não aprender? Sem dúvida. A criação sempre é um meio regular para a coisa ser feita. Tanto o desmatamento, tanto a pesca. Eu tinha a criação de larva, aquelas larvinhas. Para poder alimentar os pássaros. Para poder alimentar os filhotes. Aí aprendi, quando criava no cativeiro, eu criei bicudo, eu criei curió, né? Sim. A fêmea trata o filhote com aquela larvinha. Isso, às vezes abandona o filhote. Será que ainda existe essa larvinha por aí ainda? Tem, o pessoal cria de tudo, né? Tem bastante recurso para poder manter o animal vivo, né? É interessante. O Luiz Carlos dos Altos da Cidade pergunta para o capitão. Li nos jornais que a Polícia Militar comprou de Israel vários caminhões chamados de caveirão para inibir manifestações e passeatas. Como São Paulo não é um local de grandes manifestações, isto é um indício de que a Polícia Militar esteja se preparando para esses novos tempos de movimento contra a política brasileira. Pergunta para o Duda. Bom, responde, depois eu leio a minha pergunta. Isso. Na verdade, houve sim realmente aquisição recente, né, pelo Batalhão de Choque de São Paulo, de caminhões de grande porte, né, voltados a manifestações grandes, porém é ação preventiva, né? A gente sabe que é importante estar preparado para o pior, que se vier o menor, não tem nenhum problema a ser enfrentado. Então é uma estratégia de comando realmente, né, voltado para a prevenção
de grandes eventos de sentido e para preservar os policiais que trabalham nesses eventos também, né? Importante lembrar. Mas interessante que eu entrevistei o Coronel Meira aqui há uns 20 dias atrás. E no ar eu coloquei para ele, eu falei, Coronel, vocês estão, como é que você acha? Isso daí vai ter um movimento no dia 15 de março. Ele falou, quando vai muita gente para a rua... Não tem problema. Não tem problema. É isso aí, é o que aconteceu ontem, né? Ele falou, porque aí os caras que destoam afinam. Isso. Houve em São Paulo, precisando de 20 pessoas que estavam lá identificadas. Eu vi. O próprio povo... cerca, né? Isso. Até o pessoal antes, foi até legal isso aí, mobilizou. Ó, se acontecer um fato isolado lá, vamos fechar, vamos identificar. Que é importante. O Coronel Meira falou isso. Porque as pessoas querem protestar, mas de forma legítima, né? Não com baderna, com quebra-quebra, né? Agora ele fez uma pergunta para mim. Pergunta para o Duda. Ali na tribuna do Jornal da Cidade, que hoje a juventude do PMDB está condenando o prefeito por receber um manifesto dos participantes. Não tem que criticar o prefeito, tem que criticar quem foi levar o manifesto lá. Porque não tinha que ter relação com o político. Esse era o espírito da coisa. Partido nenhum, nem PSDB, nem PMDB, nem nada. O presidente da Câmara, Faria Neto, também estava lá. Estava junto comigo, Faria. Estava eu, Faria, o Marcelo Borges, vi mais gente do PSDB, só não vi gente do PT. Tudo quanto é partido, eu vi gente lá. Por isso que eu falo. O Faria estava como cidadão que ele é, né? E nós estávamos andando indignados com a corrupção que tem nesse país. E como cidadão, porque o cara é vereador, é deputado, o Faria é um homem honrado, um homem decente. Estava lá, né? O senhor acha certo o prefeito? Pô, que culpa tem o Rodrigo? Errado é quem foi lá entregar para o Rodrigo. E demais pessoas do PMDB também estarem lá. Eu acho que quem não é da base secreta do PMDB fez muito bem de ir lá. E só criticarem o prefeito por estar participando? O prefeito não participou, que eu estou entendendo, levaram o manifesto. Como é que ele não vai receber? O Rodrigo não tem culpa nenhuma. Agora, eu acho o seguinte, o pessoal de Bauru, que organizou tudo bonito, a passeata foi linda, não devia ter permitido que se entregasse um manifesto para o Rodrigo lá. Então, fica dando a entender de que o Rodrigo é um cara fora do contexto, um político exemplar e usufrui propaganda com o movimento. Achei completamente errado. Errado, também achei. E se o pessoal do PMDB está criticando, o PMDB jovem, eu concordo com eles. Não tinha que ir lá. Agora, que culpa tem o Rodrigo? Nenhuma. Os caras, nós vamos lá entregar. Se ele não está lá, dá a impressão que ele é contra o movimento. Se ele fica, dá a impressão que ele é a favor. Eu acho que ele foi vítima. O Rodrigo não tem culpa nenhuma. Errado é de quem foi a ideia tacanha de querer faturar em cima desse movimento que no país inteirinho foi de indignação da classe média principalmente, ou das classes produtoras, né? Ou dos intelectuais que não aguentam mais a safadeza geral que tem nesse país. A impressão que dá é que a mensagem era para Dilma, mas não era só para Dilma. Espera a sequência que vem coisa por aí. A mensagem é para os Renan Calheiros da vida e etc., para os Maluf, para todo mundo. O povo não aguenta mais gente sacana na política. O Márcio do Jardim América. Professor Duda, o senhor não vai fazer nenhum comentário sobre a Marcha da Democracia? Já fiz, né? Ontem a cidade de Bauru, a qual o senhor estava presente, e comentar a ausência dos vereadores da cidade? Ninguém chamou vereador. E não tinha que chamar mesmo. Agora, se o cara foi sozinho, ele arca o ouro. O Faria Neto, quem chamou fui eu. Vamos, Faria? Vamos lá. Né? Quer dizer, Faria é meu amigo de moleque. Agora, ninguém chamou, mas tinha vereador lá sim. Eu vi esse que é bombeiro, o Arildo. Eu vi o Arildo, só o Arildo eu vi. O Arildo, Faria Neto, eu não vi mais gente, né?
É uma indignação contra a corrupção. Não era movimento político. O vereador não tinha que cheirar nada lá, a não ser que ele, como cidadão, sente que é o momento de que se mude esse estado de coisa. Acho que eu respondi, né, Márcio? O Pedro Valentim. Ah, que pergunta boa do Pedro. As pessoas ainda têm o hábito de encontrar cobras e matá-las. É crime ambiental? Qual é a penalidade? Sim, continua sendo crime ambiental porque é um animal nativo, né? Então, toda captura de animais nativos ou a morte deles continua sendo crime, né? Para o caso de morte do animal nativo, né? No caso especial as cobras aí, a pessoa responde pelo maus tratos do animal, então não tem homicídio do animal, tem o maus tratos e dobra a pena porque houve a morte. Então a punição, né, são R$3.000 de multa dobrado, então dá R$6.000 pela morte do animal silvestre. Mais o crime ambiental de ter feito no caso, ter matado o animal mesmo, né? Então, mas o cara da roça mata. Se ele acha uma cascavel perto da casa dele... tudo depende, na verdade, da situação que aconteceu o fato. Né? Aí eu escrevo um livro de história. Mas você sabe que quando eu caçava, eu escrevia para o Butantan. Sim. E o Butantan me mandava as caixinhas... De captura. De captura. Isso. Então, Pirajuí tinha muita cascavel. Eu caçava, na época de moço, quase toda tarde eu pegava meu cachorro, ia lá, matava meia dúzia de codorna e voltava. E volta e meia achava cascavel e pegava. Sim. E uma vez eu fui para Mato Grosso, vê se eu vou tentar lembrar essa história. Eu fui para Mato Grosso e achei uma cobra lá, né? Então, os caras sabiam que eu mandava cobra de Pirajuí. E eu levei a caixinha. Cheguei lá, peguei uma cobra, né? Eu estava na região da Costa Rica, lá em Mato Grosso, bem para frente do Chapadão, bem longe. E mandei para o Butantan. Rapaz, você precisa ver como é organizado os caras. Os caras me mandaram um negócio. Como? Que absurdo eu achar essa cobra. Diz que aquela cobra era da Rondônia. Eles acharam que eu tinha pego em Pirajuí. Ah, tá. Que eu não falei, né? Diz que é uma cobra, diz que perigosíssima. É a cobra que mata o seringueiro. Ela vê uma luz, ela vai aonde está a luz e pica o cara dormindo, essa cobra. Puxa vida. Entendeu? Eu não lembro o nome da cobra, entendeu? Mas que coisa interessante. Verdade, Os caras ficaram impressionados, né? Acharam que eu tinha pego. Como, professor, como é que foi a história e tal? Aí quando eu contei para ele, fica tranquilo. Menos mal, né? Tava certo, que a cobra tinha vindo para cá, Mas hoje o Butantan é bom ainda? Continua sendo muito bom. É referência no Brasil mundial, em relação à produção de soro, né? De criação de animais, no caso cobras, né? Que são serpentes que têm veneno, né? Para a produção de soro. Então ainda é hoje uma referência muito grande. Na região nossa, falando de cobras, não é muito comum esse tipo de coisa, não. É lógico que a Polícia Ambiental não fica também fuçando em situações que não é tão propício, né? A gente sabe que há o risco embutido disso aí. Claro, então tem um bom senso nessa situação também. Aí o Pedro Valentim faz uma pergunta para mim aqui. Professor Duda, a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Sociais e Proteção do Patrimônio Público de Bauru, na pessoa do Dr. Fernando Helene Macelli, ajuizou no Poder Judiciário ação civil pública de responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa contra a empresa Lacon Engenharia, contra o prefeito Rodrigo Agostinho, contra o secretário de Esporte Roger Barudi, contra o secretário de Planejamento, o Paulo Roberto Ferrari, e contra a secretária da Educação, a Vera Maria Caselli. Cumprido, Pedro. Na ação cujo inquérito civil que investigou foi o de número, tal número aqui, o Ministério Público, pede devolução louco de mais de 10 milhões de reais pagos irregularmente à empresa Lacon e a condenação pelo crime de improbidade administrativa. E continua a história, está registrado, Pedro. Você conhece o Pedro Valentim? Conheço. Pedro Valentim é um defensor saiu do PT, viu? Saiu do PT. Quero ver agora se o Zico Prado, ele era assessor do Zico, voltar a ser deputado, o boato é que o Zico vai voltar, hein, Pedro? Aí você não pode mais ir como assessor do Zico Prado. Mas o Pedro saiu, o Pedro é inteligente. Ele quer ser candidato a vereador, eu vou te falar. E
como ser candidato pelo PT, a chance dele é mínima. Sem dúvida. O Roque tem voto, o Batatinha tem voto e etc. E ele, logicamente, deve estar pensando em pegar um partido onde vai se eleger. Condição de se eleger. Claro, e o Pedro seria um grande vereador para Bauru. Tem o estilo dele, o estilo de defender minorias e assim por diante. Capitão, o que eu não perguntei que você gostaria de falar sobre defesa do meio ambiente? Eu queria deixar aqui registrado nossos telefones, né? Até o do cara do passarinho. Isso, porque às vezes tem informação, tem o dado em casa lá, ou sabe que um vizinho tem um problema, ou vê acontecendo os crimes ambientais, e não sabe para quem ligar, onde ligar, para quem passar a informação. Então, a Polícia Ambiental de Bauru atende toda a população da nossa região, 24 horas por dia, pelo telefone 3203-2700 ou 3203-3034. Qualquer hora do dia ou da noite, pode ligar para a gente. Na dúvida, ligue, que o policial vai orientar, vai ver a situação, vai tentar entender o que está acontecendo. E se for crime ambiental, realmente vai atender, tentar minimizar o problema, né? E solucionar o caso. De antemão, né? Fica aqui a lembrança, né? Qualquer situação que a pessoa tenha interesse em desmatar, em caçar, em pescar, não sabe como funciona a lei, liguem para a gente também. Melhor prevenir o crime antes que ele aconteça do que pagar depois pela pena que foi estipulada. Porque isso é a multa, isso é a questão da prisão, muitas vezes em flagrante acontece, no caso de arma de fogo, por exemplo, né? Então, na dúvida, melhor perguntar porque não aconteça o crime diretamente. Se puder evitar a situação ou ir bem orientado, né, a gente minimiza o trabalho da Polícia Ambiental, que tem outras demandas a serem atendidas, e preserva a pessoa também em relação à sua liberdade, seu dinheiro, né, e assim por diante. Beleza. Quando você quiser conhecer uma chácara de 4 alqueires, com preservativo, porque eu estou pagando os crimes que eu cometi no passado. Sem dúvida. Contra o meio ambiente. Você vai gostar. Legal. Você vai gostar. Tem muita gente hoje que tinha condutas anteriores. Sem brincadeira. Tem capivara morando ali, porque sabe que ninguém entra. Entendi. Tem jacaré. Tem jacaré, hein? Que legal. Vai lá e você vai ver a piracema de Piraí. Vai ver o que é a árvore que tem. Você não acha em Bauru outra chácara com igual tantas árvores nativas igual a minha. Feliz, parabéns pela iniciativa. Se você quiser, ele pega a turma sua, o meu cozinheiro se chama Faria Neto, viu? Que é o presidente da Câmara. Ele faz uma galinhada. Excelente, né? Não é tão boa assim, mas ele fala quebra o galho, né? Ele quebra o galho. Quando você quiser ir, vai ser um maior prazer recebê-lo lá. Com certeza. Falou, capitão? Obrigado, viu? Obrigado. Bom, quero cumprimentar a população de Bauru pelo exemplo ordeiro de democracia que deu ontem. Foi um protesto contra essa corrupção sem vergonha que tem no Brasil, exagerada que tem no Brasil, né? E eu não enxergo que era só para presidente Dilma. Era principalmente para o governo do PT, né? Mas não era só para eles. Quer dizer, os outros que se cuidem, qualquer que seja a sigla partidária que está aí. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.